Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, como toda terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vou precisar também da sua ajuda para divulgar as informações que eu vou passar para todos. Talvez não seja o seu caso, mas talvez você tenha conhecimento de amigas, amigos, parentes que podem correr algum risco sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre o raio-x. Todo mundo sabe que o raio-x ele tem o seu lado nocivo. Isso já há 80 anos atrás os cientistas já têm alertado, dos efeitos maléficos da radiação. Basta ver a questão da bomba atômica de Hiroshima, que é o efeito da radiação ionizante que a gente fala. Tá? E radiação, a gente encontra em todo lugar, em todo momento nós estamos sendo irradiados. Mas o que eu quero falar e alertar é em relação ao raio-x que nós fazemos quando procuramos uma consulta médica e o médico receita ou prescreve ou solicita o raio-x. Se vocês notarem, quando vocês entram para fazer o raio-x, vocês já notaram que ou o técnico de raio-x ou o médico radiologista, ele coloca um avental de chumbo, ou então ele fica atrás de um biombo de chumbo. Por que será que ele se protege? Se é uma coisa que você não está sentindo, você não vai sentir nada no momento, e se você não está vendo, aí é que mora o perigo. Eles usam o avental ou eles ficam atrás desse biombo de chumbo como um anteparo de proteção contra os agentes de radiação que você não está vendo, que você não está sentindo no momento, mas que tem o seu lado nocivo. Qual é o maior risco da radiação? O maior risco, o maior temor da radiação, esse raio-x hospitalar, é o quê? É a gente ter alterações dentro da célula, e isso aí pode levar, veja bem, pode levar a um câncer. Veja bem, a radiação pode levar ao câncer. Quer ver um exemplo? Por que o pessoal fala que tem que usar o protetor, o bloqueador solar para prevenir contra o câncer de pele decorrente da radiação solar? Por que todo esse cuidado? Porque a radiação, ela pode ocasionar o câncer de pele, que por sinal é o câncer mais comum, entendeu? Não sei se vocês notaram,
que antigamente a gente só falava em câncer de mama, câncer de estômago, câncer de pulmão. Outros tipos eram mais raros. E hoje, vocês já notaram que o número de pessoas que você conhece, ou o número de pessoas que você ficou sabendo que teve câncer ou que está com câncer, aumentou? Você já notou que se você entra, no YouTube, se você entra na rede social, o termo câncer está muito mais comum. As notícias sobre o câncer estão mais frequentes. Você já notou também o aumento do número de clínicas oncológicas? Quer dizer, clínicas que tratam especificamente o câncer. Você já notou o número de medicamentos disponíveis na rede pública para o câncer aumentou? Por que será? Você não concorda que alguma coisa está mudando no nosso organismo? Alguma coisa não está fazendo com que o nosso organismo fique mais sensível a fazer aparecer essa doença tão temida? E como nós já falamos aqui no nosso programa, em programas anteriores sobre câncer, que quanto mais precoce o diagnóstico, maior o sucesso de cura. Mas que o número de vezes que a gente ouve falar em câncer aumentou. E aí é que mora a nossa preocupação. E veja bem, gente, o Jornal do Meio-Dia da TV Caperá, como sempre frisei, ela é uma prestadora de serviço para você. São orientações para você refletir e você poder passar essas informações, os cuidados, para as pessoas que você conhece. Nós estamos numa época fria. O que acontece? Nós já falamos também, nesse período frio, o número de doenças respiratórias aumenta. Então, principalmente em crianças e idosos. Aí o pessoal vai no pronto-socorro ou no seu médico, e devido ao seu quadro pulmonar, você faz o raio-x de tórax. É uma radiação. Só que essa radiação que você leva, ela não desaparece, ela fica no seu organismo. A cada radiografia que você vai fazendo, ela tem um efeito cumulativo. Ela vai se somando. E a preocupação, gente, é aí que eu preciso que você divulgue, principalmente para as mães ou para as pessoas que têm crianças. Essas radiações, elas têm um efeito muito maior quanto mais nova é a pessoa. E nessa faixa, a gente está falando, logicamente, em crianças. Então, em crianças, os efeitos da radiação, elas são muito maiores do que num organismo adulto. Agora, veja bem,
O que é que essa radiação ocasiona? Essa radiação pode, em alguns organismos, causar alteração genética do seu componente celular. E com isso existe uma modificação nas suas células, e essa modificação faz com que essas células se tornem células cancerígenas. E aí se instala o câncer, e vocês sabem o desenrolar de toda essa doença temida. Agora, nós não queremos de forma nenhuma que essas informações tenham o cunho de trazer sensacionalismo, de trazer pânico, nada disso. O objetivo nosso é sempre alertar, sempre, né? E dar a melhor orientação possível. Então, gente, só para vocês entenderem, como eu falei, nós estamos numa época fria, e o número, né, de pacientes que vão, vamos falar de pronto-socorro, que vão no pronto-socorro é muito grande. Vamos pegar o exemplo de uma criança ou de um idoso. Está com tosse, o médico examina com aquele aparelhinho que é o estetoscópio, vai examinando o coração, o tórax para ver o pulmão, para ver se tem alguma secreção de risco ou não. Só que na maioria dos pacientes que vão no pronto-socorro, eles erroneamente acham que o médico precisa pedir o raio-x. Se o médico não pede o raio-x, para esses pais, o médico não tomou todas as precauções e acha que o atendimento não foi bom. Por quê? Porque os leigos acham que quem pede o raio-x é que é o médico bom. Aí é que está o grande perigo. Médico bom é médico que examina com aquele aparelhinho, com aquele estetoscópio. Se ele achar, veja, se o médico achar que é importante para o médico, não para a família, mas se o médico achar que é importante para ele tirar uma dúvida para ver a extensão da lesão, então o médico consciente, ele vai pedir a radiografia para tirar aquela dúvida e para levar benefícios para a criança ou para o idoso. Benefício em que aspecto? Como eu falei, o raio-x tem o seu lado positivo e o seu lado negativo por causa da irradiação. Mas o médico coloca na balança: olha, o benefício é maior do que o risco da radiação, então aí ele vai pedir o raio-x. Coisa que passa totalmente longe, né, da família, porque a família quer o raio-x, é a família que quer, né? Porque é muito comum, eu preciso que o senhor tire uma radiografia para mim ficar tranquila. Gente, o médico sabe o que ele deve fazer. Então,
Quando o médico não pede o raio-x, ele sabe exatamente o risco, o momento correto de se pedir uma radiografia se necessário. Então, veja bem, faz o raio-x. A criança está com tosse, ou o idoso está com tosse. Depois de 4 dias a tosse não vai embora, mas não aumentou, continua com tosse. A família preocupada volta ao pronto-socorro. Aí, diante da preocupação da família, o médico faz outra radiografia. Aí, a radiografia, gente, cada médico que olha a radiografia, principalmente a radiografia de pulmão, ele tem uma interpretação. E dependendo da interpretação e dependendo daquilo que ele fala, você já imagina que ele falou diferente do primeiro médico. Então, mais uma pulga que fica atrás da orelha da família. Então, passa mais 4 dias, a danada da tosse não vai embora, mas não piorou. Mas só que continua tossindo, a família sempre ansiosa, não é? Volta mais uma vez. Então, a família aflita, ansiosa, transmite essa ansiedade e essa preocupação pelo fato da tosse ainda estar persistindo. O que o outro médico vai fazer? Porque cada dia é um médico. Outro raio-x. Então, para uma crise de tosse, tem crianças e tem idosos que faz 3 raio-x. E tudo isso é cumulativo. Agora pergunto: quantas crises de tosse essa criança ou esse idoso vai ter durante a vida? Principalmente no caso de criança. Quantas e quantas vezes essa criança não vai ter que voltar ao posto de saúde, por exemplo, ou ao pronto-socorro? Muitas vezes. Tem criança, gente, que vai no pronto-socorro no intervalo de 1 ano 20 vezes. Só no pronto-socorro, 20 vezes em 1 ano, fora as consultas que essa criança faz de rotina. E se a gente for ver o histórico dessas crianças, nessas 20 vezes durante 1 ano que ele foi ao médico, 10 foi com raio-x. Em 1 ano, a criança já fez 10 raio-x. Agora, pergunto: o câncer ou os efeitos nocivos da radiação, no caso nós estamos falando da radiação, do raio-x, os efeitos você nunca vai notar de 1 ano para outro. Isso vai depender de cada organismo, vai depender da região que foi feita a radiografia, do tempo, que foi feita a radiação, do organismo de cada um. Levando-se em consideração tudo isso, cada organismo vai ter o seu risco de futuramente ter um diagnóstico de câncer ocasionado pelos raios ionizantes do aparelho de raio-x.
Só para você ter uma ideia. Tem gente que está louco para fazer tomografias. Qualquer coisa, vamos fazer a tomografia. A tomografia também, ela é feita com raios ionizantes. Só para ter uma ideia, uma tomografia de crânio, por exemplo, equivale à radiação de 400 raios-x de tórax, por exemplo. Vou repetir. Quando você faz uma tomografia de crânio, você está recebendo radiação equivalente a umas 400 radiografias de tórax. Só que você não sente, exame comum, não sente nada, rapidinho, meia hora. Tudo isso aí está sendo cumulativo no seu organismo. Tá? Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com essas radiografias. A gente não está dizendo aqui para não fazer. Deixa para o médico dizer se precisa ou não. Nós precisamos mudar o perfil, né, do entendimento. Com acesso, né, à internet, com acesso à rede social, né? É gente reclamando que o médico não pediu raio-x, isso, aquilo, por isso que piorou. Gente, nada disso. Tá? Nós precisamos mudar a postura. Nós precisamos fazer o seguinte: se o médico pediu raio-x, você deve perguntar: doutor, será que precisa mesmo raio-x? Entendeu? Outro exemplo, nós estamos, como eu falei, nós estamos numa época fria. Sinusite. A família quer de todo jeito que faça o raio-x para diagnosticar a sinusite. O médico não faz. Ele não faz por quê? Porque não é o exame para ver a sinusite. Para ver sinusite é a tomografia. Agora, o médico vai pedir uma tomografia para ver se tem sinusite. Mas acontece que se a família não fizer o raio-x dos seios da face, ele acha que o médico não sabe se tem sinusite ou não. Duas coisas. Para sinusite não se pede raio-x de seios da face, principalmente em criança menor de 6 anos. Alguns casos raros, o médico pode até te explicar o porquê que está solicitando raio-x, mas na grande maioria é comum a gente ver nas redes sociais e olha, o médico falou que é sinusite, mas nem pediu raio-x. Aí fui no outro, aí o outro tirou o raio-x e aí que apareceu era sinusite. Gente, nós estamos aqui para orientar e informar. Então, quanto menos raio-x, melhor. Você quer ver outro exemplo? Prevenção de câncer de mama. Veja até que ponto nós precisamos tomar cuidado. Tá? A gente sempre tem que ter um bom senso. Tudo. Então tem médicos naturalistas, médicos que têm seguem uma orientação mais natural, que são frontalmente contra a mamografia para fazer a triagem de câncer de mama. Por quê? Porque vamos supor, faz a mamografia, não dá nada, tá tudo bem, é controle. Todo ano fazendo a mamografia para ver se está tudo bem, seguindo orientação. Aí existem
médicos que falam com que o número de radiografias que são feitas, veja bem, o número de mamografias que são feitas para tentar prevenir ou detectar o câncer de mama é o suficiente para fazer aparecer o câncer de mama. Agora você deve pensar o seguinte: poxa vida, mas falam que a mamografia é importante para prevenção. E aí, grupos de médicos falam que a própria mamografia pode levar ao câncer de mama. O que eu faço? Quem que está certo? Aí, gente, é que entra o bom senso. Aí é que entra, a palavra do seu médico, daquele que você tem confiança, porque você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que acreditar em alguma coisa. Por quê? Porque você fica perdido. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. O que eu faço? Não é isso? Não é isso que você está pensando? Então, mas na verdade é aquilo que eu falei. O seu médico, aquele que você confia, vai dar todas as orientações, as explicações, as justificativas do porquê que ele está fazendo daquele jeito, do porquê que ele está conduzindo o seu caso daquela forma. Entenderam? Agora, uma coisa está provada, que a radiação tem os seus benefícios, não tenha dúvida nenhuma, mas que a radiação tem os seus efeitos colaterais, também não tem dúvida nenhuma. O que falta, na verdade, gente, é um estudo que seja comprovadamente explicado que quanto de radiação cada organismo pode suportar. Porém, é como eu falei, cada organismo é diferente. O organismo é um só. Por isso que cada organismo reage de uma forma diferente de outra. É muito individualizado. Por isso que a medicina é bonita, por isso que a medicina é apaixonante, porque você faz a medicina, você faz o tratamento individualizado. O que é bom para um pode não ser bom para outro, o que é bom para um pode ser ótimo para outro, o que é ótimo para um pode ser muito ruim para outro. Então, a medicina é bonita porque o tratamento ele é individualizado. Aí o seu médico vai dizer: olha, nós vamos fazer essa radiografia, nós vamos fazer essa mamografia, nós vamos fazer essa tomografia por causa disso, porque o custo, entre o risco e o benefício, a balança vai falar o quê? Olha, fazendo esses exames eu vou ter mais benefícios, mesmo levando-se em risco os efeitos colaterais que a radiação pode ocasionar. Então, gente, é importante que a partir de hoje a gente deixa por conta do médico quando solicitar a radiografia. Não vá no pronto-socorro. Eu sei que isso aí não é para você que nos assiste, mas nós dependemos de você que está nos assistindo para levar o conhecimento de outras pessoas que infelizmente não conseguem ter acesso a essas orientações. Então é por isso que nós pedimos a você que está assistindo a transmitir essas preocupações que os médicos têm
no tocante aos efeitos da radiação, cujo desfecho final, quando causa lesão, é o câncer, né? Então, como nós falamos, a prevenção é a chave de tudo. Então a prevenção começa justamente na prevenção de se evitar o maior número possível, né, de radiação. Quanto menos radiação a gente sofrer, né, é melhor. Por isso, converse com a sua amiga, passe essas informações, tá certo? Mas sempre lembrando o seguinte, que o objetivo nosso não é absolutamente causar pânico em ninguém, apenas alertar o seguinte: olha, precisamos tomar cuidado com as radiações ionizantes, precisamos tomar cuidado, né, com esse volume de raio-x que a gente vê a população fazendo. E o mais triste, né, por erro nosso, por muitas vezes não orientar direito o paciente, muitas vezes, né, não mostrar para o paciente os benefícios e os riscos, e também por erro dos pais ou dos responsáveis pela sua ansiedade em querer achar que fazendo exames radiológicos a gente vai curar mais depressa as doenças. E outra coisa, só para finalizar, é muito comum a gente fazer a radiografia, por exemplo, de uma criança ou de um idoso, a gente vê que teve pneumonia, tomou antibiótico, melhorou, sem tosse, sem febre, né? Restabeleceu toda a sua saúde, e aí ele fala o seguinte: doutor, o senhor não vai pedir um raio-x para ver se está tudo bem? Gente, depois de tudo que eu falei, tá? Vocês têm que fazer o seguinte: se o médico, depois que tratou a sua pneumonia, falar que está tudo bem com você, se ele pedir uma nova radiografia, faça 3 coisas. Ou imagine 3 coisas. Ou ele viu que você está querendo fazer a radiografia, ou ele notou que realmente está bem, mas tem alguma coisa que ainda não está muito bem, ou então o médico não tem o cuidado necessário para afirmar que não precisa fazer o raio-x e que o seu estado geral já não tem benefício nenhum de ser submetido a uma nova radiografia. Resumindo, fez raio-x, por exemplo, do pulmão, sarou, nada de fazer raio-x para ver se curou tudo. Esquece. Vamos tomar essa postura. Vamos começar a questionar o nível da nossa radiação. Vamos começar a tomar cuidado, né, de não ir muito ao pronto-socorro para se fazer radiografia. Então, o que nós queremos hoje falar a você é justamente o cuidado que nós temos que ter com esse aumento do número de casos de leucemia, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, tá entendendo?
né? Câncer da pele, que é o maior número de câncer. Quer dizer, porque a radiação tem, como eu falei, o seu efeito benéfico, positivo, mas tem os seus efeitos colaterais que podem levar a essa tão temida doença. Então, cabe a nós botarmos na balança tudo que é positivo para a gente evitar o maior número de radiações que você poderia sofrer. Por quê? O objetivo é fazer com que essas crianças tenham o menor número de radiação possível para torná-los um adulto sadio, para que as estatísticas futuras não façam com que a gente tenha um índice de câncer ocasionado pelo efeito nocivo da radiação. Por quê? Porque nós não temos ainda, a certeza de quanto de radiação seria um patamar de risco para cada organismo. Tá certo? Então, leve essas informações para os seus familiares ou principalmente para aquelas pessoas que você conhece, que está indo sempre no pronto-socorro e está achando que raio-x cura a doença. Tá certo? Que eu tenho certeza absoluta que nós estamos colaborando para um futuro cada vez melhor e que a saúde da população seja cada vez mais intensa. Na próxima semana, um novo assunto e o nosso encontro. Até lá, muito obrigado.